Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Certo dia, após Pentecostes, Pedro e João foram abordados no portão formoso do templo por um paralítico de nascença que lhes pediu esmolas. Em vez de lhe dar esmola, Pedro disse: pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. O paralítico levantou, ficou curado e começou a acompanhar os discípulos no templo. As pessoas viram isso. Viram o paralítico andando, viram o paralítico curado, ficaram impressionadas e correram em direção a Pedro e João para, quem sabe, buscarem também um milagre para suas vidas. Incomodados com tal situação, Pedro disse que eles não curaram ninguém. Mas quem curou? Vamos ouvir o texto da pregação de hoje, que encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 12 a 19, que eu passo a ler agora. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Porque estão olhando firmemente para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida. Mas Deus ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias, que ele escolheu, tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês. Até aqui o nosso texto. Meu amigo e minha amiga, Pedro deixa claro que eles são apenas instrumentos de Jesus Cristo, o ressuscitado, crucificado e ressuscitado. Que o paralítico foi curado por meio da fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque somente Jesus pode curar. E Jesus cura porque ele é o servo de Deus, que foi fiel a Deus em tudo e revelando Deus a nós. Somente Jesus pode curar porque Jesus foi e continua sendo obediente a Deus, não excluindo ninguém do amor e da misericórdia de Deus,
e seguindo à risca o projeto de vida que Deus lhe deu para consumar. Somente Jesus pode curar, porque Jesus é o autor da vida. Com a sua morte e ressurreição, Deus lhe deu o poder de consumar a vida eterna para todas as pessoas que nele crerem. Com estas explicações, meu amigo e amiga, Pedro deixa claro que o centro das atenções deve ser sempre, sempre, sempre Jesus Cristo em nossa vida. Pedro deixa claro que as pessoas devem olhar para Jesus, o Jesus de Nazaré, aquele que nasceu, que viveu e continua vivo entre nós, que ensina o amor e a misericórdia de Deus, que inclui todas as pessoas em seu amor, que perdoa os pecados, que devolve a esperança para as pessoas, que só faz o bem, que continua libertando e salvando as pessoas de seus sofrimentos e acolhendo-as em seus braços. E por isso, meu amigo e amiga, ninguém de nós deve querer ser o centro das atenções. Mas devemos sim levar as pessoas a olharem para Jesus Cristo, porque nele está a nossa vida, nele está a nossa cura, porque nele está o nosso amparo, o nosso consolo, porque nele vamos encontrar uma mão estendida. E se orarmos por um doente e ele ficar curado, não fomos nós que curamos. Se o pastor orar por um doente e ele ficar curado, não foi o pastor ou a pastora que curou, mas foi Deus que humildemente ouviu as nossas orações. Quem foi que curou? Deus. E quem disser que tem o poder de curar alguém, se você, meu amigo e amiga, ouvir alguém dizer, não, eu tenho o poder para curar, você pode ter certeza que essa pessoa foi engolida pela soberba e quer se igualar a Deus. Porque o poder de cura é uma ação, é uma atitude somente de Deus em Jesus Cristo. E após falar de Jesus Cristo, Pedro dá um puxão de orelhas naquelas pessoas, mostrando a fragilidade, o medo e a ignorância que essas pessoas tiveram, que as levou a se deixarem manipular pelas autoridades a ponto de não defenderem e não se solidarizarem com Jesus, mas apoiarem a libertação de um criminoso. Pedro diz que mataram o autor da vida, palavra muito dura. Mas com isso, ele está querendo abrir os olhos para o pecado que cometeram e se deixaram manipular pelas autoridades que sentiram-se ameaçadas com os ensinamentos de Jesus. Por isso, Pedro diz que as pessoas agiram sem saber o que estavam fazendo. Mas sem querer condenar as pessoas, Pedro então mostra que, apesar de tudo isso, o amor e a misericórdia de Deus não
tem limites. Ao ressuscitar Jesus Cristo para que Ele viva eternamente entre nós. Na morte e ressurreição de Jesus, Deus cumpriu o seu projeto de vida em abundância para todas as pessoas. Que a vida permanece em suas mãos, que as palavras que ele disse por meio dos profetas se cumpriram em Jesus Cristo. Que Deus se doa, se entrega para transformar as pessoas. Deus não desiste de nos amar, seja qual for a circunstância. Por causa do amor e da misericórdia de Deus, apesar de tudo, Pedro pede uma mudança radical em nossa vida, que é se arrepender dos pecados. Temos que reconhecer que muitas vezes nós nos deixamos manipular por pessoas influentes, por ideias mirabolantes, por mentiras, falsas notícias. Se arrepender dos pecados é também confessar diariamente os pecados, mas dar nome a esses pecados. Nós sempre falamos, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas quando chega na hora de a gente dar o nome a esses pecados, a gente começa a tremer, né? A não saber o que falar. Então, nós temos que dar nome aos pecados que cometemos. Temos que apagar de nossas vidas tudo aquilo que nos separa do amor de Deus. Segundo, que voltemos para Cristo, dando atenção aos seus ensinamentos, que era de amar sem limites todas as pessoas e não correr atrás de falsas ideias, falsos ensinamentos que nos afastam cada vez mais de Deus. Que coloquemos nossas vidas nas mãos de Deus e confiemos somente nele, seja qual for a situação. Que nossa fé seja somente em Jesus Cristo. Que não corramos atrás de pessoas que prometem curas milagrosas e prosperidade. Deus quer que as suas palavras sejam o nosso alimento, a nossa esperança, a nossa vontade de viver. Que somente Jesus pode nos curar, nos transformar e fazer de nós instrumentos de transformação, mesmo que ele tenha que usar para isso pessoas, como usou os discípulos e usa para falar conosco. E aí, quem se arrepende, quem volta para Cristo, quem confia em Jesus somente, experimentará com certeza o amor e a misericórdia de Deus, que se traduzem em perdão dos pecados. E perdoados, vamos experimentar a graça e o amor de Deus. Vamos mudar nosso jeito de ser, de agir, de falar. Vamos ter os nossos olhos voltados para as ações de Jesus Cristo entre nós. Nós vamos entender que Jesus continua se entregando a nós para termos uma vida digna e justa.
Ele continua carregando sobre si os nossos muitos pecados. Ele continua se humilhando em favor de nós. Ele continua gritando, Pai, me ajuda. Né? Nós vamos entender que o amor vence o egoísmo, que a vida vence todos os tipos de mortes, sinais de mortes, que a paz vence o ódio e a vingança. Nós vamos entender que a solidariedade vence a ganância. Nós vamos entender, perdoados, nós vamos entender que todas as pessoas têm o direito de terem o pão de cada dia. Nós vamos entender que devemos ser mais sensíveis para com aqueles que não conseguem ajeitar suas vidas. Perdoados, meu irmão e irmã, nós vamos vivenciar a reconciliação de Deus entre nós por meio da nossa reconciliação com as pessoas, sem exclusão. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Você pode deixar o seu comentário, compartilhar esta mensagem com quem você quiser. E mais uma vez convido você, se você quiser, claro, se inscrever no meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer. E eu desejo a você e a sua família uma abençoada semana, que esse domingo seja um domingo cheio de bênçãos para vocês e sua família, e também a semana seja uma semana em que você vai poder sentir sempre a presença de Deus. Por isso, não deixa de se arrepender, voltar para Cristo, olhar para Ele e crer somente nele. Certo? Então, nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.